nome de Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Deixa a irmã Kátia aqui se arrumar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gosto de usar essa outra Bíblia que a gente sempre anota. As irmãs que estão nos ouvindo, que o grande amor de Deus esteja com vocês, a todos que estão nos ouvindo, que a gente sabe que não é só irmãs, né? Muitas outras pessoas também nos assistem, e que o Senhor venha continuar falando no seu coração nessa manhã, como já está falando conosco nesta manhã. Amém? Todas estão felizes? Não estão, não. Tudo mentira, Bruno. Tudo mentira, Bruno. Porque mulher adora falar, mulher adora exaltar o nome de Deus, e aqui está tão quieto, não é, irmão? O irmão Bruno que está aqui, ele está falando para mim que assim, ó, está tão quieto, a gente não vê nada, as irmãs estão tão quietinhas. Foi cansada a semana? Mas a gente chegou até aqui, né? Foi corrido, foi difícil, foi turbulento, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui fisicamente, o Senhor te trouxe a parar onde você está para ligar o canal, para estar junto conosco também, não fisicamente, mas na sua presença, na sua comunhão, nós também sentimos aqui você, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais ainda aos nossos corações. E sabe por quê que Deus vai falar mais ainda em nossos corações? Porque dá uma olhadinha para fora. Olha que dia lindo. Olha que sol maravilhoso. Olha que dia perfeito que o Senhor nos deu para mais um dia estarmos junto dele para adorar e exaltar o nome dele. Tá bom? Assim, já é um motivo grande? Se tinha tristeza, não vai ter mais. Se a gente estava cansado, a gente não vai estar mais. Então vamos lá. Que a palavra do Senhor realmente venha falar no meu coração, como primeiramente nós sabemos. Nós lemos a palavra, nós buscamos que o Senhor nos use a partir da irmã Mara. Eu gosto muito porque eu sinto dela e é como se ela passasse para mim a continuidade. E ela fala coisas, às vezes, que realmente está dentro do meu coração. E hoje, quando ela orou por mim, ela falou exatamente o que estava dentro do meu coração. E eu acho lindo isso, porque isso nos mostra que nós duas estamos dentro de uma comunhão com Deus, né? Isso nos mostra, não é por causa de nós duas mulheres, mas assim, de que Deus está falando, olha, vocês duas estão unidas por mim. E eu vou continuar, porque eu estou feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo. Porque não vão pensando vocês que é fácil, ou que a gente quer, às vezes, estar dentro ou diante de um trabalho tão grande como esse. Porque existem vários outros fatores, e nós sabemos bem que quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, muitas coisas vêm de encontro para que a gente desiste, ou dizendo para nós mesmos que você não é capaz disso. Mas, além de toda essa situação, nós conseguimos ouvir a sensibilidade da voz de Deus dizendo para a gente, continua, está dando tudo certo. E eu estou aqui já feliz pela presença de vocês. Amém? E meu coração realmente está feliz, como a Mara disse. Não, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está atribulado. Mas faz parte. O que não pode faltar, jamais, é você sentir a presença de Deus e deixar de ouvir o que Ele quer falar conosco. Amém? A palavra que nós vamos ler nesta manhã se encontra em Lucas, no capítulo 7, no verso 36. Lucas 7, capítulo 7, verso 36, isso mesmo. Nossa igreja está bonita, não está? Para vocês que não estão aqui presencialmente, vai ter um casamento aqui, como a Mara disse, né, às 15 horas. E a igreja está tão bonita, está tão linda. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente esse casal. Né? Eu tenho certeza que o Senhor irá fortalecer ainda mais
Porque grande é a luta quando um casal se decide estar diante de Deus e fazer a coisa certa, né? Principalmente diante dos olhos do Senhor. E esse casal que o Senhor vem realmente abençoar eles a cada dia mais. Antes só de ler a palavra, eu notei ali que a irmã estava anotando os pedidos, e nós percebemos que houve muitos pedidos, viu, irmã Mara? Acho que já deu mais de uma folha, né? Então, hoje, não sei qual o motivo, a gente não consegue entender, e jamais iremos entender as necessidades, mas isso nos mostra que vocês estão conosco na mesma comunhão, e que houve diante de você aí a atitude de dizer, eu preciso, eu quero uma oração também. Então nós estaremos sim, como sempre fazemos, apresentando todos esses pedidos. Não importa, como o nosso irmão fala, se é uma folha, se é 2 folhas, ou quantas folhas forem, nós vamos apresentar cada nome descrito, cada pedido solicitado, amém? A palavra do Senhor em Lucas diz assim, o título fala, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E a palavra fala assim, rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse-lhes, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu uma mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrima e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os meus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, irmãos. Até aqui. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma mulher desconhecida, uma mulher que não tem nome, uma mulher no qual não foi identificada, mas é uma mulher. No costume ali, onde eu acho que passava Jesus, um certo fariseu convidou Jesus para entrar em sua casa. Jesus, muito gentil, foi. É de praxe, né? Jesus, né? Todo educado, eu vou. Fariseu, a gente sabe, um homem arrogante, um homem que, umas pessoas, né, que pensa que tudo sabe, que sempre tem razão, que para eles têm o conhecimento de tudo, que eles não erram, que eles não pecam. Falou assim, eu vou chamar esse, né? Penso assim, vou chamar esse Jesus para minha casa? Vamos ver, vamos fazer um teste com ele. Vamos ver se ele sabe realmente algumas coisas. A palavra dessa mensagem lida hoje justamente nos mostra isso. Esse fariseu não chamou Jesus
porque gostava ou porque ia adorar. Essa palavra mostra que ele chamou Jesus justamente para afrontar Jesus. A mensagem lida também mostra pela atitude desta mulher. Então ele chamou, convidou Jesus, Jesus entrou em sua casa, Jesus se assentou-se em algum lugar, né? Talvez um lugar especial, ou talvez num banco, eu não sei, mas se adentrou, se sentou. Como é de costume, existem algumas ações que eles fazem para serem dado aos convidados. Igual quando você recebe uma pessoa em sua casa. Você quer água? Você quer café? Você quer um bolo? Você quer, né? Senta aqui, fica à vontade, vai para a sala. Você acomoda. Esse fariseu, a palavra fala que ele não fez nada disso. Ele sequer lavou os pés, ele sequer beijou com o ósculo santo e sequer ainda, né, ungiu a cabeça de Jesus. Falando resumidamente a mensagem, porque todas nós conhecemos essa passagem. Mas começa a raciocinar comigo, ilustrando em sua mente como é que foi aquele dia. Naquele momento, naquela época, quando se convidava alguém, nem sequer podia ir mulher. Nós sabemos bem que naquela época a mulher também não tinha vez. A mulher era bastante rejeitada. E jamais essa era mais ainda porque era acusada dos pecados que ela fazia. Então, num belo dia, numa reunião onde só tinha mais homens, provavelmente, o que ela fez? Eu falei, eu vou lá. Primeiro desafio dela, eu vou. E não vou de mão vazia. Vou levar o que eu tenho de melhor. Vou levar o que eu tenho de mais especial comigo. E naquela época, esse óleo de alabastro é um óleo que custava muito caro. E tinha um valor muito grande em mercado. E ela levou. Chegando até lá, eu acredito que no meio de tanta gente, um monte de pessoas, a palavra fala que ela estava atrás de Jesus e não na frente. A palavra fala que por algum momento ela já está na frente de Jesus lavando os seus pés com as lágrimas, enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo e derramando o seu óleo de alabastro nos pés de Jesus. Eu entendo que a reação dessa mulher foi da seguinte forma. Pensem junto comigo. Você recebe uma pessoa, para ele, fariseu, uma pessoa qualquer, ou sabendo mesmo quem ele era, mas não deu a importância de Jesus no qual ele merecia. Aquela mulher, quando entrou naquele recinto, naquele lugar, ela ficou indignada pelo fato da cultura que teria que ser feita com Jesus e nada se foi feito. Automaticamente eu vejo que dentro dela o amor era tanto, a vontade era tanto de estar com Jesus, a alegria de ver aquele homem, de estar diante dele, foi tanto que ela teve a ação impulsiva de fazer o que ela fez. Ela nem sequer olhou quem estava do lado, ou se não estava, e se ela era mulher ou não. E outra coisa também, quando fala que ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo, na época fala que mulher não poderia mostrar os cabelos, somente ao seu esposo, no quarto reservado, não poderia sair sem tampar, né, fechar toda a parte do cabelo. Ali ela nem sequer também pensou nessa ação e ela fez o que o coração dela mandou. Vou falar uma coisa para vocês. Se você não percebeu ainda, ou você que está nos ouvindo, se você ainda não sentiu, Jesus está nesse recinto. Jesus está aqui nesse recinto. Jesus está aí onde você está. Será que você está sendo um fariseu sem perceber? Ou será que você já percebeu e está fazendo igual essa mulher fez nessa mensagem? Que posição você está? Eu achei lindo e maravilhosa a ação, a atitude e a determinação dessa mulher. Porque acredito que no momento ela poderia ter falado, nossa, será que vocês não estão percebendo quem está aqui, não? É Jesus que está aqui, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que manda, aquele que abre o mar, aquele que ressuscita a morta, é aquele que levanta, aquele que precisa, e você sequer lavou o pé dele? Você sequer recebeu ele da forma que ele deveria ser recebido?
Mas peraí que eu vou fazer, porque meu coração se arde tão grande que eu necessito fazer isso. E ela não pensou e começou a agir, começou a fazer. E Jesus, mais uma vez, na sua sabedoria tremenda e maravilhoso, já sabia o que o fariseu tinha pensado e falado. Nossa, se ele soubesse quem é essa, se ele soubesse quem é essa mulher, não deveria nem deixar tocar. E além de tocar, ainda fez tudo isso. Como se Jesus não lesse os pensamentos, né? Como se Jesus não conhecesse você exatamente por dentro. Quantas pessoas agem como fariseu? Quantas vezes nós mesmos agimos como os fariseus? Mas até quando nós iremos viver como fariseu e ter a atitude como essa mulher teve? De conhecer, e eu vou repetir de novo, Jesus está nesse recinto. Jesus está onde você está. É no carro, é na cozinha, é na igreja, é na lavanderia, é no trabalho, é no ponto de ônibus. Só que você às vezes não percebe. Você às vezes se faz sim de fariseu. E a palavra no meu coração, ela está ardendo mesmo. Eu fico feliz, irmã Mara, porque realmente eu estou explodindo pelo Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu dava glórias e glórias. E eu vou só justificar uma coisinha antes de continuar nessa palavra. Que muitas das vezes a Mara fala, tem oportunidade de falar de Deus? Tem alguma coisa que Deus fez no seu coração? Tem alguma coisa para testemunhar? Muitas das vezes eu quero vir, eu só não venho mesmo toda hora por conta da oportunidade de deixar para as outras irmãs. Porque eu também tenho outras oportunidades em outros cultos para falar. Então esse culto especial eu procuro me reservar de não falar, porque se deixasse comigo e com a irmã Mara, que eu acho lindo, que toda hora ela fala, já que vocês não têm, eu tenho. E se deixar, eu ia ficar eu e ela aqui. Ela uma vez e outra, ela uma vez e outra. Porque quem participou ou quem não sabe, a irmã Kátia aqui ganhou um carro há semanas atrás. Lavando esse tanque de batismo aqui. Eu aqui na casa do Senhor, trabalhando na casa dele, para ele, com um amor muito grande, ele foi lá fora e falou, pode sair que o seu presente está lá fora. E um pouquinho antes ainda, eu não contei, mas eu também perdi meu celular, não sei como. E não demorou uma semana, uma irmã me deu um celular igualzinho, melhor do que eu tinha. Então, se eu parar para contar, tem muitas coisas. Muitas coisas. Tem coisas que afligem o coração, sim, mas maiores ainda são aquelas aflições que eu passo, porque no final é porque tem coisa boa e o Senhor me entrega. Quantas vezes você vai ser fariseu? Eu pergunto novamente. Quantas vezes você vai falar com Deus de forma que você já sabe, porque a gente se acusa a nós mesmos, quando nós erramos, nós sabemos disso. Quantas vezes você vai agir de forma inadequada com o Senhor? Jesus pergunta, o fariseu afronta, olha, se você soubesse, você não deixava nem de tocar, porque ela é suja. E Jesus responde para ele, né? A ação, fazendo comparação de duas pessoas que devem um valor ou outro valor, se você perdoar a dívida, né? Quem mais está certo, ou quem mais ama, né? Pela atitude de quem devia mais ou de quem devia menos. Aí ele responde que é quem devia mais, que é quem perdoou, esse sim, porque como ele devia mais para mim, eu perdoei, então eu amo mais essa pessoa. E Jesus explica aqui, resumidamente, dizendo que não é o valor. Não é o valor da dívida. E sim, é a atitude do seu coração. Porque você perdoaria aquele que te faz uma pequena situação, como você perdoaria aquele que faz uma situação maior na sua vida? O seu amor seria o mesmo? Então vamos voltar um pouquinho aqui para nós que estamos assistindo, um pouquinho para as mulheres, tá, irmãos? Os irmãos que estão nos assistindo, tira um pouquinho essa parte. Vamos voltar um pouquinho para você, para nós que somos mulheres. O amor de mãe pelo filho tem altos e baixos? Você ama mais um, para quem tem 2, 3 filhos, você ama mais um do que o outro? Se um te magoa de uma forma e o outro te magoa de outra forma, você perdoa o outro mais, porque ele te magoou menos do que o outro que te magoou mais? A palavra fala que Jesus deixou claro para ele que não é a ação do valor, e sim o amor que é depositado. A palavra fala grandemente e claramente que Jesus, ele te ama do jeito que você é. A partir do momento que você fala, Senhor, eu errei.
Senhor, me perdoa, eu fiz errado, não era eu saí de mim, eu falei, eu agi. E conforme você fala isso, eu tenho algo tremendo para te dizer. Aquela agonia que está no seu coração, sabe aquele peso que te carrega às vezes, que às vezes a gente está assim? Quando você fala para Deus e fala, Senhor, está assim, assim, não aguento, está difícil, você começa a se arrepender, a falar para Deus tudo aquilo que você está te incomodando, ou que está doendo, o Jesus, ele vai lá e derrama o bálsamo na sua vida, mas não sobre aquilo que você falou para ele, não é na mesma medida. Ele devolve aquilo para você numa medida duplicada, triplicada, quantas vezes ele achar que é. Tanto que quando nós nos sentimos bem e sentimos a presença de Deus, o alívio é imediato e é gostoso, não é? Quando você se arrepende verdadeiramente, ou quando você fala com Deus verdadeiramente, daquele sentimento, daquilo que está ruim, quando você termina, aquela sensação de alívio é tremenda. Sabe por que é tremenda? Porque a quantidade que você declara para Deus que é essa quantidade, o Senhor pega um balde desse tamanho e joga sobre você. Então, o amor que Deus tem pela sua vida e pela minha vida, não tem como medir. Então, se você está achando, mas não é, não dá, não é comigo, está difícil, está doendo, me magoou, eu estou triste ou não, essa mulher, ela sabia de tudo isso. Essa mulher, ela sabia que ela ia passar muitas acusações se ela fizesse qualquer ação. Mas ela sabia também que a ação que ela poderia fazer poderia ter um resultado muito melhor. E como teve, e ela teve a recompensa dela. A palavra fala também que Jesus falou assim, ei, fariseu, eu cheguei na sua casa, por acaso você me recebeu da forma que essa mulher me recebeu? Eu estou na sua casa e uma estranha fez o que você deveria ter feito e você não fez. Muitas das vezes a gente fala assim para Deus, Senhor, me dá um sinal. A gente conhece, a gente sabe, a gente já vem aprendendo a palavra, que não é errado pedir sinal para Deus, né? A gente precisa, a gente é humano, a gente precisa de um chacoalhão. Só toma cuidado, porque a irmã Kátia pediu um sinal, o Senhor deu um sinal tão forte, uma rajada de um raio, que quase ela teve, quase ela para, né? Ela ganhou um carro, né? Para qualquer um ganhar um carro assim, irmãs, eu ainda estou radiante, e quando eu dirijo ele, eu fico mais radiante ainda. Não pelo bem material, mas sim pelo que eu queria ter esse carro, eu vou explicar o motivo, pela facilidade de ouvir e estar à casa de Deus. Pela facilidade, porque carro para nós, a distância com o carro é muito mais fácil do que condução. E eu falava para Deus, Senhor, eu preciso ter, porque eu não quero parar. Eu não quero deixar de ir. Eu sei que eu não vou parar, porque eu sei que tem irmãs aqui que me daria carona de qualquer maneira. Mas pelo fato de que eu queria ter uma independência para vir à casa de Deus. E o Senhor atendeu meu coração. Então, não é errado pedir sinal. Certo? Quem já pediu sinal para Deus? Todos nós, né? Quem a Deus já respondeu quando pediu sinal? Glória a Deus. Tem muitas irmãs aqui, viu? Falando assim, assim. Mas hoje, Jesus fala assim, filha, filhos, me dá um sinal que você está sentindo a minha presença aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Jesus está aqui. Ele está falando assim, eu estou aqui. Eu sou aqui, eu sou presente. Eu estou aí onde você está. Me dá um sinal, filha. Filho, me dá um sinal que você está sentindo a minha presença. O que você vai fazer? Cadê o glória, irmã? Cadê o glória? Cadê o aleluia? Ah, não dá? Cadê as palmas? Ah, não tem? Cadê o joelho no chão? Ah, não dá? Você não tem um louvor aí, não? Não dá para louvar? Ah, também não dá. E cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas? Quer mais? Quer mais? Jesus está pedindo.
Eu estou dizendo que eu estou com você. Só que eu quero que você mostre para mim que você está percebendo que eu estou com você. Que lindo, né? Nosso Deus é lindo demais. E eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada por esse chacoalhão, que é verdade. Às vezes a gente entra e sai, às vezes a gente fala, nossa, hoje o Senhor não falou comigo. Nossa, hoje não deu nada certo na minha vida. Nossa, hoje foi um dia difícil. E Jesus estava ali. Ei, eu estava aqui. Eu falei para você ir para a direita, você foi para a esquerda. Eu falei para você ligar, você não ligou. Eu falei para você ver sua conta, você não viu. Eu falei para você louvar, você não louvou. Você estava na cozinha lavando louça, eu falei para você orar, você não orou. O seu coração está ardendo, está apertado para você dar um glória a Deus, você não deu porque você estava na rua, você estava no mercado. O que eles vão falar, meu Deus, se eu falar? Não é o escandalizar, mas você tem várias maneiras de adorar a Deus. Você tem várias maneiras de dizer que você é presente com Deus. E que você tem a ação de sentir a presença do Senhor. Você consegue, em várias maneiras, perceber que Deus está com você. E aí, nesta manhã, o Senhor está pedindo para você. Nessa manhã, Deus está pedindo para você. Só me dá um sinal, não que Ele precise disso. Jesus não precisa, porque quando esse fariseu falou, Jesus já sabia o pensamento dele. A palavra fala, clara, ele já sabia disso. Tanto que Jesus repreendeu ele no pensamento dele. Aí Jesus mostrou e aí ele percebeu que quem estava ali era um profeta. Mas peraí, eu não falei nada, como é que ele sabe o que eu pensei? Não só para ele, mas para todos os que estavam ali. Porque existia várias pessoas presentes no lugar. Para vocês que nos ouvem nessa manhã, para vocês, para nós que estamos aqui nessa manhã. Nunca duvide que Jesus está no recinto que você está. Nunca duvide que Jesus está do seu lado. E quando isso assim vier ao seu coração, você lembra da palavra e fala, bom, eu sei que Jesus está aqui, então eu vou dar um sinal para ele perceber que eu estou vendo que ele está aqui. Ó Pai, glória a Deus. Senhor, eu vou orar, Pai, pelaquela irmã que o Senhor está colocando no meu coração que eu tenho que orar pelaquela irmã, eu vou orar. Ah, o Senhor falou para mim que eu tenho que ligar para ela e mandar uma mensagem, eu vou mandar. Ah, o Senhor falou para mim que eu tenho que orar, o Senhor está ardendo no meu coração que eu tenho que louvar aquele louvor, eu vou louvar. E aí o Senhor ainda vai testificar tudo isso na sua vida. Porque quando essa mulher teve a ação de fazer o que ela fez, o Senhor não só reconheceu a sua ação, mas como o Senhor falou para ela, vai em paz, o seu pecado já não existe mais, você está perdoada. Não se julgue por você, não fique se remoendo pelaquilo que você é, porque nós somos pecadoras, Jesus sabe, nós somos falhas e vamos continuar sendo. Mas a cada momento, a cada dia que você olha para você mesmo e começa a enxergar as brechas que há na sua vida, o Senhor começa a cada dia mais te encher. E você só não sente às vezes a presença de Deus porque você está cheio, igual esse copo lacrada. Como é que enche? Como é que Jesus entra num copo, numa pessoa lacrada? Como é que Jesus fala no seu coração se você não dá abertura? E quando você começa a falar com Deus, aí você começa a abrir. Eu vou abrir. E perceba que para abrir tem dificuldade, né? Você vê que é difícil a gente reconhecer, às vezes, o nosso erro. Sabe por que é difícil nós reconhecer o nosso erro? Porque é fácil falar do erro dos outros. É fácil apontar as travas do olho das outras pessoas. Difícil é você olhar para você mesmo e apontar os seus. E difícil é um pouquinho mais ainda quando alguma pessoa chega em você e ainda fala, olha, você está errando assim. Olha, não é desta forma. Mas quando você começa a falar com Deus de uma forma sincera, há uma brecha. E quando há essa brecha, é que aqui o copo está cheio, mas ele começa a esvaziar. Ele começa a esvaziar. E quando ele está vazio, o Senhor começa a encher. O Senhor começa a encher.
e você começa a se tornar uma pessoa diferente. Você começa a sentir essa alegria, que eu vou falar para vocês, que a irmã Kátia começou a sentir cada dia mais. Porque nós temos que viver o nosso Deus. Nós temos que parar de ficar só ouvindo o nosso Deus. Nós temos que viver o nosso Deus. E você só consegue viver o seu Deus, como eu estou falando, quando você mesmo tem esse encontro com Ele. Quando você mesmo perceber que Ele está no seu recinto. Quando você mesmo dá para Ele e o sinal e Ele te demonstrar mais ainda que Ele está na sua vida. Amém? Que essa palavra venha estar nos nossos corações, não só hoje, mas que ela venha ferver durante esse dia inteiro. Eu peço ao Senhor que essa palavra venha ferver no seu coração como está fervendo no meu. Mas que ferva o dia inteiro, que você comece a remoer dentro de você aqueles pensamentos, que você comece a se declarar mais para você e que você comece a falar para Deus: Deus, o Senhor está aqui, glória a Deus. Senhor, eu creio, Senhor, glória a Deus. Senhor, eu vou louvar para o Senhor porque eu estou radiante, eu quero cantar. E que até mais ainda para glorificar o nome de Deus, você possa também testificar. Talvez se for no próximo sábado que a gente está aqui também para ouvir, ou se não der para aguentar também, pode ser no próximo culto, coloca na live. Olha aqui, Senhor, o Senhor falou comigo, eu percebi que o Senhor estava comigo, eu percebi, eu fui fazer uma ação, tal coisa, eu falei com o Senhor falou comigo, é a palavra que o Senhor nunca me deixou. E se você quiser mais um desafio ainda, você possa vir aqui e testemunhar junto com as irmãs, e nós que estamos aqui também testificar da palavra de Deus, porque não é, a palavra de Deus, ela é viva aos nossos corações. A palavra de Deus fala que ela é água vive, por onde ela passa, ela traz vida, ela não morre, ela dá vida, ela floresce. E aí a água, ela só passa onde tem brecha. Porque quando há vazamento alguma coisa, é difícil a gente romper. É difícil a gente romper alguns buracos se você não saber onde ele está, né? Para você tampar. Mas quando há uma brechinha assim, ó, no seu coração, na sua vida, a água ela entra. Não precisa ser tão grande. Pode ser uma brechinha. E a água viva do Senhor vai penetrar, vai limpar e vai restaurar. Amém? Por essa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Vamos orar para agradecer ao nosso Pai em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, como Tu és lindo, Senhor, aleluia, Jesus. Olha aí, Senhor, as Suas servas entenderam, oh, Pai, a Tua palavra, Pai. Porque o Senhor está aqui nesse recinto, eu glorifico o Teu nome, Senhor, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Pai querido, eu sei, Senhor, que para falar contigo eu não preciso, Pai, criar palavras, eu não preciso, ó Pai, pegar dicionário com palavras difíceis, não. Senhor, eu me joelho nessa manhã com a minha humildade do coração, de agradecer ao Senhor, pelo Senhor, ó Pai, estar usando as nossas vidas, pelo testemunho, pela palavra, pelo Senhor ter nos acordado nessa manhã, pelo Senhor, ó Pai, estar aqui grandemente conosco. Pai, a cada irmão que está ouvindo as palavras, que o Senhor possa transbordar, ó Pai, a coração de cada um, Senhor amado. E a cada uma de nós aqui presente também não seja diferente. Que o Senhor, ó Pai, venha estar conosco, ó Pai, aonde nós estivermos no dia de hoje. Pai, toca, Senhor, no coração ainda daqueles que não podem estar. Senhor, às vezes há dificuldade, sim, Senhor, que afronta as nossas vidas. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é tão lindo e maravilhoso. Sabe por quê, ó Pai? O Senhor agora deu a estratégia, ó Pai, de passar as mensagens através dessa live. Pai, às vezes a pessoa não pode vir, mas ela está ouvindo a Tua palavra, Senhor.
Alimenta o coração daquele que precisa. Alimenta, Senhor, a alma daquele que está necessitado. Pai, e que esse amor tão grande, ó Pai, esteja distribuído, Senhor, sobre a vida de cada um. Porque o Senhor demonstrou que não existe pecado no mundo, que o Senhor não possa, ó Pai, estar, ó Pai, presente e perdoar, desde que haja o arrependimento. O amor está aí. O amor está aqui. Basta você pedir, e o Senhor irá transbordar sobre a sua vida, aleluias. Bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, aleluias. Santo, 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 aleluias. Eu agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor vem fazendo sobre as nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, ter ouvido os nossos louvores, os nossos clamores. E por essa palavra grandiosa e maravilhosa, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorifica mesmo o nome de Deus. Aleluias. Santo, 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 santo. Oh, glórias, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, tu és grandioso, santo, 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 aleluias, aleluia, Jesus, aleluias, aleluias, glória a Deus, o nome